Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O salão brilhava como um sonho impossível. Lustres de cristal derramavam luz dourada sobre mesas impecavelmente decoradas, taças reluziam como pequenas estrelas. E o som suave de um quarteto de cordas preenchia o ambiente com uma elegância quase irreal. Era o casamento do ano, o tipo de evento que reunia milionários, empresários influentes e rostos conhecidos da alta sociedade. Mas por trás daquele cenário perfeito, havia uma presença que não pertencia àquele mundo. Encostada discretamente perto de uma das colunas, estava Helena, a empregada. Seu uniforme simples contrastava violentamente com os vestidos caros e os ternos sob medida ao redor. Seus olhos evitavam contato, sua postura era baixa, quase invisível, como se estivesse treinada a não ocupar espaço. Ao seu lado, segurando sua mão com força, estava sua filha pequena, Sofia. Sofia não parecia invisível. Seus olhos percorriam o salão com uma intensidade incomum para uma criança. Ela observava tudo, os risos falsos, os olhares de desprezo, os cochichos. E principalmente observava a noiva. Clara, linda, impecável, envolta em um vestido branco que parecia ter sido feito por anjos. Seu sorriso era perfeito demais, calculado demais. Para todos ali, ela era a mulher ideal, elegante, rica, poderosa. Mas Sofia sabia a verdade. Cada vez que o noivo se afastava, cada vez que ninguém estava olhando, Clara mudava. Seu olhar endurecia, sua voz se tornava fria e suas mãos, sempre delicadas diante dos convidados, se tornavam cruéis. Helena sabia disso também. Seu corpo carregava as provas, pequenos hematomas escondidos sob o uniforme, marcas que ninguém via, ou fingia não ver. Ela suportava em silêncio, com medo de perder o emprego, com medo de não ter como sustentar a filha. Mas Sofia não tinha medo. Naquela noite algo dentro dela havia mudado. Quando Clara passou por elas mais uma vez, lançando um olhar carregado de desprezo, Sofia apertou ainda mais a mão da mãe. Seu coração batia forte, não de medo, mas de decisão. E então, no momento em que o noivo se aproximava, sorrindo para os convidados, sem imaginar o que realmente acontecia nos bastidores de sua própria felicidade, Sofia deu um passo à frente. Sua voz, pequena mas firme, cortou o ar como um trovão inesperado. Toda vez que você sai, sua noiva machuca minha mãe. O salão inteiro congelou. O som da música pareceu desaparecer. Conversas cessaram. Olhares se voltaram, um por um, para aquela criança que acabará de dizer o que ninguém teve coragem de revelar. Clara empalideceu. Helena tentou puxar a filha para trás, desesperada, sussurrando para que ela se calasse. Mas já era tarde demais. Os olhos do noivo, antes cheios de orgulho, agora estavam tomados por choque e dúvida. E naquele instante, sob as luzes brilhantes e os olhares atentos de todos, a verdade começou a emergir, ameaçando destruir tudo que aquele casamento representava. Sofia não soltou a mão da mãe. Dessa vez, ela não deixaria que o silêncio vencesse. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante, quase insuportável. Centenas de olhos estavam agora fixos em Sofia. A música havia parado completamente. O violinista ainda segurava o arco no ar, como se tivesse esquecido como se movia. Os convidados, antes elegantes e despreocupados, agora pareciam estátuas, presos entre o choque e a curiosidade. Helena tremia. Sofia, por favor, sussurrou ela, desesperada, tentando puxar a filha para trás. Mas a pequena não se moveu. Seus olhos estavam cravados no noivo. Ele não sorria mais. Seu nome era Eduardo Alves, um dos empresários mais respeitados do país, conhecido por sua frieza nos negócios e precisão nas decisões. Mas naquele momento toda aquela segurança parecia ter desaparecido. O que você disse? Perguntou ele lentamente, como se cada palavra fosse pesada demais para sair. Sofia engoliu seco. Por um segundo, o medo tentou crescer dentro dela. Mas então ela olhou para a mãe, viu o desespero nos olhos dela, as marcas escondidas, a dor silenciosa de todos aqueles dias. E decidiu não voltar atrás. Toda vez que o senhor sai, repetiu, com a voz mais firme, ela machuca minha mãe. Um murmúrio percorreu o salão. Clara deu um passo à frente, seu rosto pálido agora tingido de irritação. E isso é ridículo, disse ela, com um sorriso tenso. Uma criança inventando histórias no meu casamento? Mas sua voz não tinha mais o controle de antes. Eduardo virou lentamente o olhar para ela. Clara, disse ele baixo, isso é verdade? Por um instante, apenas um instante, algo nos olhos dela vacilou. Mas então, como uma atriz experiente, ela recuperou a postura. Claro que não, respondeu, rindo levemente.
Você realmente vai acreditar nisso? Olhe para elas, acrescentou com desprezo, estão desesperadas por atenção. Alguns convidados assentiram, desconfortáveis, buscando uma explicação que restaurasse a ordem. Mas outros começaram a observar melhor. Uma senhora mais velha franziu a testa ao notar o modo como Helena escondia o braço. Um homem ao fundo cochichou ao ver um leve hematoma perto do pulso dela. Pequenos detalhes, antes ignorados, agora gritavam. Eduardo deu um passo em direção a Helena. Ela recuou instintivamente. Esse simples gesto disse mais do que qualquer palavra. O coração dele apertou. Ninguém vai perder o emprego por falar a verdade, disse ele, tentando manter a calma, embora sua voz já estivesse carregada de tensão. Eu quero ouvir você. Helena abaixou a cabeça. Seu corpo tremia. Anos de silêncio pesavam sobre seus ombros. Medo, necessidade, sobrevivência, tudo aprendia. Eu não posso, murmurou. Clara cruzou os braços, observando com um leve sorriso de vitória. Está vendo? Disse ela suavemente. Acabou? Mas Sofia apertou a mão da mãe com força. Mamãe, sussurrou com lágrimas nos olhos, não precisa ter medo. Algo quebrou. Helena fechou os olhos por um segundo, e então respirou fundo. Quando os abriu novamente havia algo diferente neles. Cansaço sim, mas também coragem. Ela levantou lentamente o olhar. É verdade. Aquelas duas palavras caíram como uma bomba. O salão explodiu em vozes. O quê? Isso é sério? No próprio casamento? Clara ficou imóvel. Seu sorriso desapareceu completamente. Você sabe o que está dizendo? Perguntou ela com a voz fria ameaçadora. Mas Helena não recuou dessa vez. Sei, respondeu, firme, embora as mãos ainda tremessem. E não foi só uma vez. Eduardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Cada detalhe da noite perfeita começava a desmoronar diante dele. E pela primeira vez, ele percebeu que talvez estivesse prestes a se casar com alguém que ele nunca realmente conheceu. O caos tomou conta do salão. As vozes se misturavam, os convidados já não tentavam esconder o choque. Alguns se afastavam discretamente, outros se aproximavam, atraídos pelo escândalo que crescia diante de seus olhos. O casamento perfeito havia se transformado em um palco de verdade crua. Eduardo permaneceu imóvel por alguns segundos. Seu olhar alternava entre Helena, Sofia e Clara, como se estivesse tentando juntar peças de um quebra-cabeça que nunca percebeu que estava incompleto. Não, murmurou ele, quase para si mesmo. E isso não pode ser. Mas podia. E no fundo, algo dentro dele já sabia. Ele voltou-se lentamente para Clara. Você vai me dizer a verdade, agora. Não era mais um pedido. Era uma ordem. Clara respirou fundo. Seus olhos analisaram o ambiente rapidamente, os convidados, os olhares, os cochichos, não havia mais controle. A imagem perfeita já estava rachando. Ainda assim, ela tentou. Eduardo, isso é um absurdo. Você está sendo manipulado por... Chega! A voz dele ecoou pelo salão. O silêncio voltou pesado e definitivo. Era a primeira vez que alguém o via perder o controle. Eu te dei tudo, disse ele com a voz carregada de dor. A confiança. Respeito. Meu nome. Ele deu um passo à frente. E você usou isso para machucar alguém que não podia se defender? Clara não respondeu. Seu silêncio confirmou tudo. Um segurança, atento à tensão, aproximou-se discretamente. Alguns convidados começaram a se afastar, prevendo o inevitável. Helena abraçou Sofia com força, como se tentasse protegê-la de tudo aquilo, mesmo sabendo que pela primeira vez, não estavam mais sozinhas. Eduardo fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, ele já não era o mesmo homem. Este casamento acabou. As palavras foram frias. Finais. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Clara deu um passo para trás, como se tivesse sido atingida. Você não pode fazer isso comigo. Explodiu ela, finalmente perdendo a máscara. Sabe quem eu sou? Sabe o que isso vai causar? Eu sei exatamente quem você é, respondeu ele, sem hesitar. E é exatamente por isso que acabou. Ele fez um gesto breve. E chamem a polícia. Dessa vez, o choque foi absoluto. 2 seguranças se aproximaram de Clara, que agora parecia irreconhecível, não mais a noiva elegante, mas alguém consumido pela própria arrogância. Isso não vai ficar assim, gritou ela, sendo conduzida para fora. Mas ninguém respondeu. Ninguém a defendeu. Quando as portas se fecharam atrás dela, um silêncio profundo tomou o lugar do escândalo. E no meio de tudo aquilo, Sofia ainda segurava a mão da mãe. Eduardo caminhou lentamente até elas. Por um momento ele não soube o que dizer. Nenhum discurso parecia suficiente. Então ele se ajoelhou, ficando na altura de Sofia. Obrigado, disse ele com a voz baixa, sincera.
A menina o observou em silêncio. Você foi muito corajosa. Sofia não sorriu, mas seus olhos suavizaram. Helena tentou falar, mas a emoção a impediu. Eu sinto muito, por não ter visto antes, continuou Eduardo, agora olhando para ela. E isso não vai acontecer de novo. Eu prometo. Naquele instante não era mais o empresário poderoso falando. Era apenas um homem, tentando corrigir um erro. Lá fora, as luzes ainda brilhavam. Mas dentro daquele salão, algo mais forte havia acontecido. A verdade venceu. E graças a uma pequena voz que se recusou a ficar em silêncio, tudo mudou para sempre.